Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula 5, né? A nossa aula sobre funções. Bom, hoje nós vamos entender um pouco como funcionam as funções, né? Para que servem elas, né? Como nós usamos, como nós definimos, como nós chamamos. Tudo isso nós vamos ver agora na nossa aula, ok? Primeiramente, o que é uma função? Bom, uma função é um conjunto de passos que executa uma tarefa específica para o seu programa. Então, vamos supor que você tem um programa que precise fazer médias, calcular médias. Ao invés de você, toda vez que precisar calcular a média de alguma coisa, você ter que, enfim, ficar colocando as instruções passo a passo, você pode simplesmente definir uma função que calcula a média e só chamar a função todas as vezes que você precisar, né, calcular essa média, digamos assim. Nós vamos entender melhor nos exemplos à frente. Mas é basicamente você quebrar, né, o seu programa em problemas menores e guardar isso dentro de uma função que vai facilitar, né, o seu programa, deixar ele mais organizado e com menos chances de dar algum problema, né, com erro de códigos, enfim. Bom, como declarar uma função? Para declarar uma função, você deve colocar o nome nela, certo? No caso aqui é uma função que se chama média, e colocar a tipagem dela, certo? No caso ela é um tipo flutuante, então ela provavelmente vai retornar um número flutuante. E colocar o argumento, né? Entre os parênteses, você vai colocar o argumento. No caso dessa função média, ela recebe dois argumentos. O argumento valor 1 e o argumento valor 2. Ambos você precisa colocar o tipo. Então, aqui, no caso, é um tipo float, esse aqui também é um tipo float. São dois argumentos do tipo flutuante. E você abre chaves que embaixo, nós vamos ver no próximo slide, embaixo você vai definir a função. Então, aqui no caso, a gente declarou a função, certo? Declarou por quê? A gente declarou o que ela vai receber, qual que vai ser o nome dela, certo? Quantos valores ela vai receber, qual é o tipo dos valores que ela vai receber. A gente declarou ela. E aqui nós estamos definindo a função. Então, aqui no caso, a função média, ela recebe o valor 1, o valor 2, né, de tipo float. Aí ele abriu chaves aqui, e aí ele pegou o valor 1 e o valor 2, somou eles e dividiu por 2. E guardou dentro da variável resultado, que é do tipo float. Aqui, tá vendo? Ele coloca tipo float também antes de resultado. E ele retorna a variável resultado. Ou seja, uma função que está calculando a média e retornando o resultado, né, do cálculo desses dois valores que ela recebe. Certo. Como faço para poder chamar uma função? Agora que ela já está declarada, agora que ela já está definida, para chamar a função, você vai escrever ela e colocar os argumentos dela. Então, aqui no caso, ele chama a função média, coloca os dois argumentos, certo? Que é 90 e 88, e guarda dentro da variável média final, que é do tipo float, certo? E aqui está falando, chamando a função média e atribuindo seu retorno à variável média final. Bom, aqui a gente tem um exemplo prático. Aqui no caso é uma outra função, certo? Essa aqui é uma função do tipo inteiro, que se chama soma-subtrai. Ela recebe três argumentos. No caso, o primeiro argumento é um inteiro. O segundo argumento também é um inteiro, certo? Número 1, número 2. E o terceiro argumento é uma string. Aqui tá char, né, de caractere, que é a operação. Ele abre chaves. E ele abre dois condicionais. Se a variável, o argumento operação que ele recebe for igual a string mais, ele vai somar, certo? O número 1, o número 2, guardar dentro da variável soma e retornar a variável soma, que é do tipo inteiro. Agora, se a operação, o argumento operação for igual ao string menos, certo? Negativo, ele vai pegar o número 1 e o número 2 e subtrair eles, guardar dentro da variável subtração e vai retornar a subtração. Ou seja,
é uma função que retorna a, a soma ou a subtração dos valores que ela recebe, né? Depende da operação que a pessoa vai colocar aqui no terceiro argumento. Bom, aqui é um outro exemplo. E, bom, aqui a gente tem a implementação dessa função que a gente definiu. Aqui no caso, ele está chamando a função, né, duas vezes, e uma vez para operações de soma, outra vez para operação de subtração. Ele coloca os valores aqui, né, nos argumentos, e aí ele guarda em conta 1, né, e guarda em conta 2, nas duas variáveis. E aí ele printa no monitor serial os valores dessas somas e dessas subtrações, certo? E, bom, por que que a gente utiliza a função? Né? A função e programação são como receitas de cozinha. Então, é como eu falei, você não precisa ficar toda vez tendo que executar aquela, digamos, aquela etapa, né? Aquela etapa da receita. Você simplesmente otimiza ela. Você já tem uma função definida que já faz aquela receita automaticamente. Você só implementa ela, certo? Você não precisa repetir o mesmo código várias vezes. Você economiza tempo, seu código fica mais limpo, certo? E aí a gente tem mais uma atividade prática. Faça uma comparação entre a sua idade e a idade de seus colegas. Use uma função que calcule a média aritmética da idade de todos os seus colegas. Depois, use essa resposta da função para obter a diferença de idade. Vou dar um tempo para você printar isso daí, fazer, né, essa atividade prática. E, bom, aqui está a resposta. Inteiro a calcular média, certo? A função calcular média. Bom, aqui está a resposta. Ele definiu a função calcular média, certo? Ele vai pegar as idades dos alunos, né? Dividir por 5, guardar dentro da variável média, que é do tipo inteiro. Lembra sempre de colocar a tipagem. E vai retornar variável média, ok? Essa é a função. E aí, ele inicializa o Spark aqui no void setup. E utiliza a função calcular média e guarda, desculpa, dentro da variável média, certo? E aí ele subtrai a sua idade x da idade da média e guarda dentro de resultado, ok? Ah, sim, e o resto, né? Ele vai ligar o LCD, vai dar Spark Clear LCD, né, para limpar todas as informações da tela, vai printar no LCD a variável resultado. Na verdade, ele vai escrever a palavra resultado no LCD, e aí sim ele vai printar a variável resultado que vai exibir o valor do resultado, certo? E depois dar o update no LCD. Ok? Bom, pessoal, é basicamente isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que as informações foram bastante claras, né, na nossa aula sobre funções. É uma aula simples, funções são simples, mas são fundamentais para poder permitir que seu código fique mais enxuto, né? O seu código fique mais organizado, ok? Enfim, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.